No dia 3 de novembro de 1998, na Flórida, ocorreu um evento misterioso envolvendo uma menina que tinha apenas 8 anos de idade na época. Ela desapareceu, deixando todos perplexos, pois a expectativa era que ela retornasse em questão de horas. O desaparecimento dela mobilizou toda a vizinhança para buscas e a forma como ela foi finalmente encontrada é verdadeiramente surpreendente e assustadora. Sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Kleber e hoje vou te contar um dos casos mais chocantes e surpreendentes que eu já vi. Essa história tem muitos detalhes, então resolvi contar ela em duas partes diferentes, para que tu não perca nenhum detalhe. Essa é a primeira parte. Vamos para Jacksonville, Flórida, em 1998. Jacksonville é a maior e mais populosa cidade da Flórida. É uma cidade muito quente e agradável. Maddie Clifton, nascida como Madeline High Clifton em 17 de junho de 1990, tinha 8 anos de idade naquela época. Ela vivia com sua mãe Sheila, seu pai Steve e sua irmã mais velha Jessie. Maddie e Jessie eram extremamente próximas, quase inseparáveis, mas como melhores amigas do que irmãs, devido à proximidade de idade. Compartilhavam muitos interesses, jogavam os mesmos jogos e faziam tudo juntos. Maddie era uma criança muito animada que adorava dançar, algo que conseguiu convencer sua irmã Jessie a experimentar. Ela era também criativa e talentosa na música, tocando piano por pelo menos 20 minutos diariamente. Quando não estava tocando piano ou na escola, passava o tempo sendo uma criança, brincando nas ruas, praticando esportes, especialmente futebol e hóquei. Ela era uma verdadeira moleca, gostando tanto de coisas típicas de menina, como de brincar na sujeira. No entanto, no dia 3 de novembro de 1998, o dia tomou um rumo sombrio, quando Maddie saiu para brincar na rua, como de costume. Ela bateu em praticamente todas as portas de amigos, mas a maioria deles estava ocupada e não conseguia sair para brincar com ela. Então Maddie começou a brincar sozinha na rua. Eventualmente, mais tarde, ela foi acompanhada por alguns vizinhos, e alguns deles acabaram jogando golfe no jardim. Porém, em algum ponto, enquanto ela estava brincando, eles ficaram sem bolas de golfe. Maddie sabia que tinha algumas em casa, então ela disse que ia correr para casa pegá-las, e estaria de volta em 1 minuto. No entanto, Maddie nunca mais voltou para jogar golfe com os amigos, e os amigos pensaram que talvez ela apenas decidiu ficar em casa. Talvez fosse a hora de jantar, e eles não deram tanta importância para isso naquele momento. Por outro lado, a família de Maddie estava em casa esperando ela para jantar. Então eles pediram para Jessie, sua irmã mais velha, sair de bicicleta para ver onde ela poderia estar. Jessie saiu para a rua, mas não conseguiu ver Maddie em lugar algum. Jessie olhou em vários becos sem saídas e ruas diferentes, gritando o nome de Maddie, mas Maddie não apareceu. Quando voltou para casa, disse aos pais que não conseguiu encontrar sua irmãzinha em lugar algum. Eles imediatamente ligaram para a polícia para reportar o desaparecimento da garotinha. Hey, Jean? Jacksonville 911. Yes, sir. Hi. This is. I went out to play this afternoon. I thought she was with her, and now she's missing. How old is she? She's 8 years old. Where was she playing at around the house? Right around the house here. Is she a white female or a black Yes, female? she's a white female. What did she have on when she left? She had on a red T-shirt. And Mama, did you have on jeans? Enquanto esperavam pela chegada da polícia, a família começou a procurar por conta própria. Vizinhos também se juntaram à busca, mas Maddie ainda não foi encontrada naquela noite, nem na manhã seguinte. A busca atraiu mais de 1.000 voluntários no dia seguinte. A maioria dos vizinhos foi entrevistada pela polícia, mas ninguém parecia ter visto Maddie naquele dia. Ela havia estado fora de casa por cerca de 1h30 a 2 horas, e ninguém afirmou tê-la visto desde que ela estava jogando golfe com os amigos. Este é possivelmente o último momento em que viram Maddie. A polícia já concluiu todas as entrevistas com os vizinhos, mas não obtiveram pistas relevantes. Isso surpreendeu a polícia, pois esperavam encontrar alguma pista, sendo que todas as casas têm vista para a rua.
Eles suspeitaram que o sequestrador podia ser alguém da própria região, pois não chamaria a atenção. No entanto, nenhuma das entrevistas indicou qualquer atividade suspeita. Como último recurso, a polícia realizou verificações de antecedentes em todos os moradores do bairro, mas não encontrou evidências significativas. A única informação relevante foi o registro anterior de um homem chamado Larry Grinson, que morava algumas casas abaixo de Maddie. No entanto, essas acusações antigas de agressão sexual haviam sido descartadas, não resultando em condenações. Larry havia sido acusado anteriormente de agressão sexual, o que o tornou suspeito. Ele foi uma das últimas pessoas a ver Maddie antes de seu desaparecimento, enquanto ela estava jogando golfe com ele e um garoto mais velho. Quando Maddie desapareceu, Larry pensou que ela tinha ido para casa à noite. A polícia interrogou seus vizinhos imediatos para confirmar seu álibi, mas ele falhou em um teste de polígrafo, o que gerou conflitos. A polícia revistou a sua casa várias vezes ao longo do caso, suspeitando dele desde o início. Afinal, ele foi uma das últimas pessoas a ver Maddie naquele dia. No entanto, quando a polícia vasculhou sua casa, não encontraram evidências. Além disso, apesar de ele ter reprovado em um teste de polígrafo e ser uma das últimas pessoas a vê-la, não havia provas sólidas contra ele. Testes de polígrafo não são muito confiáveis e não são usados como evidência em tribunal. Eventualmente, a polícia descartou Larry como suspeito, porque o único argumento contra ele era o teste de polígrafo. E além disso, a irmã mais velha de Maddie, Jessie, disse que Larry é frequentemente retratado de forma incorreta nesse caso. É estranho pensar que um homem de 45 anos estaria brincando com uma criança de 8 anos de idade. Embora Larry não tivesse filhos naquela época, ele tinha 2 filhos mais velhos que já haviam crescido e se mudado. No entanto, ele gostava de cuidar das crianças da vizinhança. Jessie disse que ele nunca foi assustador. Larry agia como um pai para elas. Talvez ele sentisse falta de seus próprios filhos e apenas queria reviver a sensação de brincar com crianças. Jessie basicamente disse que Larry não era estranho, ele só se certificava que as crianças da área estavam seguras. Mas agora que Larry foi inocentado como suspeito, só quero voltar à história sobre a bola de golfe. Eles estavam jogando golfe no quintal e precisavam de mais bolas. Maddie disse que iria pegar algumas em sua casa, e um garoto mais velho que estava jogando golfe com eles se ofereceu para acompanhá-la e esperar por ela enquanto pegava as bolas. O nome desse garoto era Justin. Maddie e Justin foram caminhando até a casa dela, onde sua irmã Jessie estava tocando piano. Maddie foi para o quarto dela e Justin ficou lá embaixo com Jessie. Maddie estava procurando as bolas de golfe em todos os lugares, mas não conseguia encontrá-las na casa. Jessie disse que ela estava demorando muito, então Justin resolveu voltar para brincar lá com Larry e disse para Maddie que quando ela achasse as bolas, que ela fosse lá brincar com eles. Justin saiu e Maddie passou muito tempo procurando as bolas, fazendo muito barulho e perturbando sua irmã que estava tendo aulas de piano. Finalmente Maddie desistiu e saiu de casa sem encontrar as bolas. Parece que ela não conseguiu encontrá-las e decidiu continuar jogando com as que tinham. Depois que ela saiu de casa, em pouco tempo, ela desapareceu. A casa de Larry estava apenas a 3 portas de distância de Maddie, então ela desapareceu rapidamente em uma curta extensão da rua. É intrigante como ela desapareceu indo de uma casa para outra. No entanto, tanto Larry quanto Justin foram inocentados de qualquer envolvimento no desaparecimento de Maddie. Agora a polícia não tem pista, eles não têm ideia de onde procurar Maddie. Eles optaram por envolver o FBI devido à extrema gravidade deste caso, envolvendo uma garotinha de apenas 8 anos desaparecida. Alguns policiais foram designados para vigiar a residência dos Clifton, principalmente para garantir a segurança de Jessie, uma vez que não tinha conhecimento sobre o responsável pelo desaparecimento de Maddie. Existia a possibilidade de que alguém estivesse direcionando sua atenção para a família, com planos de retornar para levar Jessie. Esses policiais, que permaneciam no local por 24 horas por dia, 7 dias por semana, abordaram a situação de maneira amigável, considerando que Jessie tinha apenas 11 anos e não queria ser constantemente monitorada por policiais. Em vez disso, eles vestiram roupas comuns e interagiram com Jessie através de jogos de tabuleiro e programas de TV infantis.
agindo mais como amigos do que como agentes da polícia. No entanto, à medida que os dias passavam, a falta de progresso no caso de uma criança desaparecida se tornava um sinal preocupante, pois geralmente indicava uma situação difícil de resolver. As probabilidades de localizar a criança com vida diminuem à medida que passam os dias de busca. Acredita-se que após as primeiras 6 horas, essa probabilidade se reduz pela metade. Após 12 horas, essa redução ocorre novamente. Após 24 horas, as chances caem pela metade, e mais uma vez, e assim por diante. Isso ilustra o quão diminutas se tornam as possibilidades de encontrar a criança viva. Enviando mergulhadores para todas as áreas aquáticas. Eles também utilizaram cães farejadores treinados para detectar o cheiro da criança desaparecida e o cheiro de corpos sem vida. Apesar dos esforços contínuos, ninguém havia encontrado nada significativo até o momento. Foi aí então que uma recompensa de $50 mil foi oferecida inicialmente para quem pudesse proporcionar informações que levassem ao retorno seguro da criança. Mais tarde, duplicados para $100 mil pela polícia e pelo FBI. A família e voluntários estavam fazendo o possível, mantendo a busca ativa e divulgando informações sobre o caso através de cartazes na mídia. A cobertura da mídia sobre o caso alcançou uma escala considerável, estendendo-se por toda a Flórida, o país e o mundo. No entanto, o desfecho permanecia incerto. Na Flórida, apesar de toda a intensa atenção da mídia, eles ainda estavam longe de encontrar Maddie Clifton. Seu pai descreveu a situação como se Maddie tivesse simplesmente saído de casa e desaparecido misteriosamente. Foi somente uma semana após seu desaparecimento, no dia 10 de novembro de 1988, que a polícia finalmente obteve uma grande pista graças a um vizinho da família Clifton, os Phillips. A família Phillips, que morava do outro lado da rua, consistia em Steve, Melissa e seu filho adolescente Josh, de 14 anos. Eles apoiaram os esforços da família Clifton na busca por Maddie, juntando-se às buscas a pé e ajudando a distribuir pôsteres de pessoas desaparecidas. Embora Josh fosse um pouco mais velho que Maddie e seu grupo de amigos, havia rumores de que ele tinha um interesse na irmã mais velha de Maddie, a Jessie. As duas famílias se conheciam, pois viviam de frente uma da outra, e a virada inesperada ocorreu quando uma das vizinhas, durante uma limpeza na casa, notou um forte odor vindo do quarto de Josh. O quarto dele tinha um cheiro muito ruim, mais forte do que geralmente era. A mãe dele, quando entrou no quarto, decidiu que iria fazer uma grande limpeza. Por volta das 8 horas da manhã, ela notou uma mancha molhada no chão ao lado da cama de Josh, que na verdade era uma cama d'água. Ela pensou que estava vazando água do colchão. Melissa, a mãe de Josh, considerou que poderia ser mofo ou algo parecido. Ela foi até a cama e tentou encontrar a origem desse vazamento. Ela levantou as cobertas e percebeu que Josh havia tentado consertar o vazamento sozinho. Parecia que ele havia tentado fixar algo no canto da cama e estava preso ali. Para sua surpresa, era uma meia branca, em vez de uma fita. Ela tentou retirar a meia, mas estava presa. Depois de muito tempo, ela conseguiu remover a meia. Ela levantou um pouco do colchão, mas estava escuro embaixo, então ela foi buscar uma lanterna. Quando ela iluminou o espaço sob o colchão, foi então que viu o corpo da menina desaparecida da rua, Maddie Clifton, de 8 anos, escondido embaixo da cama de Josh, de 14 anos. Melissa ficou sem saber o que fazer. Sua primeira reação foi ligar para o marido, que estava no trabalho, mas ele não atendeu. Ela gravou uma mensagem de voz nervosa, pedindo que ele retornasse para casa com urgência, pois se tratava de uma situação bem crítica. Ela aguardou ansiosamente alguns minutos pela ligação do marido, mas seu pânico aumentava. Decidiu que não podia apenas esperar e precisava tomar medidas. Com determinação, desceu as escadas e correu em direção à casa dos Clifton, onde sabia que a polícia estaria presente. Melissa se aproximou do primeiro oficial, que viu e compartilhou os detalhes do que estava acontecendo. Esse oficial imediatamente solicitou reforços. Quando a equipe chegou, eles entraram no quarto, localizaram o corpo e confirmaram que se tratava de Maddie Clifton. Após a identificação do corpo, a família de Maddie foi notificada.
O pai de Maddie percebeu pela expressão do oficial que sua vida estava prestes a mudar drasticamente naquele momento. Ele sabia que as notícias que estava prestes a receber seriam devastadoras. Descobriu que sua filha havia sido encontrada morta, e essa doce garotinha que ele passara a semana inteira procurando incansavelmente estava do outro lado da rua na cama daquele menino. Foi um golpe inimaginável. Tudo isso aconteceu cedo pela manhã. Foi por volta das 8 horas, quando o corpo de Maddie foi encontrado no quarto de Josh. Naquele momento, Josh ainda estava na escola, então a oportunidade de vasculhar seu quarto surgiu, revelando uma quantidade significativa de purificadores de ar em spray. Eles descobriram um incenso que ele estava queimando para tentar esconder o cheiro de decomposição do corpo de Maddie. Encontraram também um taco de beisebol escondido em suas gavetas e um canivete escondido atrás de sua TV. Além disso, localizaram alguns rolos de fita escondidos em diferentes partes do seu quarto, que ele usou para tentar consertar sua cama, primeiro com fita transparente e depois com fita adesiva industrial. Também encontraram vários papéis em seu armário, bem como um par de sapatos de Josh, com manchas de sangue. O sangue nos sapatos era de Maddie Clifton. Além disso, havia espingos de sangue em seu ventilador de teto, indicando a brutalidade do ataque. No quarto de Josh, a polícia também encontrou um dos pôsteres do desaparecimento de Maddie, que ele manteve lá, como se a observasse todos os dias enquanto dormia em cima de seu corpo. Isso era realmente perturbador, especialmente vindo de um garoto de 14 anos de idade. Mas havia mais uma coisa na cabeceira da cama de Josh que se tornaria crucial para este caso. Esse item atribuiu um novo significado a esse incidente e uma possível razão para explicar o que aconteceu com Maddie Clifton. Aqui é onde vamos encerrar a primeira parte. Agradecemos muito por assistir este vídeo. Se gostou, por favor, deixa seu like abaixo, se inscreva no canal, certifique-se de ativar as notificações para não perder a segunda parte deste vídeo que postaremos na sequência. Um forte abraço e até o próximo vídeo.